Mafalda, bom dia. Obrigada por estares aqui connosco hoje. Eu gostava de começar por te perguntar quando é que sentiste que era artista, que querias ser? Acho que foi desde muito cedo, porque não tenho assim uma memória muito definida de quando é que isso aconteceu. Desde muito nova tinha uma certa inclinação para as artes e fui sendo muito apoiada também pelos meus pais, que procuraram inscrever-me também em oficinas e sempre investiram muito nisso. Por isso, acho que desde muito cedo nunca tive grandes questões quanto para onde é que me deveria orientar, não é? Por isso, desde criança, creio. Ok. O teu trabalho tem determinadas características e uma delas é que ele é um trabalho altamente minucioso, de detalhe. Como é que surge essa busca, esse caminho, não é? Dentro dos vários caminhos que a escola seguramente te ofereceu, como é que tu chegas a essa construção da tua linguagem? Acho que pode ter a ver com uma questão de temperamento. Lembro-me também desde miúda de estar muitas horas a trabalhar num desenho, a encaixar formas, a delimitar cores. Desde cedo tinha um processo ao qual me entregava. Gostava desse espaço mental, de estar muito tempo embrenhada numa coisa e talvez tenha vindo daí, de um determinado temperamento que me conduziu para esse tipo de trabalho e que depois se foi apurando. Eu gosto de trabalhar com formas simples, de ser conduzida por uma regra que pré-estabeleço para um determinado trabalho e depois deixá-lo fluir a partir daí, mas ter sempre essa baliza processual que me permite ir numa determinada direção de forma organizada, mas depois deixo que ela se desenvolva organicamente. Talvez porque me dá uma certa sensação de segurança, de organização do caos. Gosto depois do espaço mental que esse processo cria. Achas que há uma relação entre o teu trabalho e a matemática? Sim, até porque essas regras das quais me socorro muitas vezes são regras matemáticas simples, de organização do espaço, também até na própria mistura das cores e dos tons entram pequenas fórmulas que me permitem fazer as misturas. Sim, acho que entra um pouco a matemática. E também no aspecto rizomático, às vezes de alguns desenhos, no mapeamento que às vezes faço determinados contextos. Gosto de trabalhar muito o espaço e o contexto específico da exposição pronto, em alguns trabalhos de desenho trabalho com mapeamento, cartografia e aí também entra esse lado mais esquemático ou também matemático. Numa série de trabalhos que tens e num âmbito de um desses que nos conhecemos, tu utilizas um código de cores para contar uma história, para contar uma cronologia. Dá-te um tipo de gozo especial, tu ires vasculhar, fazes esse trabalho de arquivo, ires vasculhar as coisas e depois contares isso através de um código? Gosto, lá está, talvez tenha a ver com essa vontade de segurança ou de capturar um bocadinho o caos e gosto de mergulhar assim num arquivo, numa montanha, uma batelada de informação e conseguir dar-lhe uma forma. Gosto desse desafio à partida. E depois, para mim é interessante encontrar estratégias que me permitam dar uma forma visual, não é? Essa informação e espacializar a leitura, ou seja, também adaptá-la ao espaço para o próprio espectador poder, no fundo,
navegar essa informação. Procuro, na forma como o faço, que a leitura não seja demasiado evidente ou pedagógica, não é? Seja também uma própria descoberta para quem a está a ler. No fundo, ao ler ou observar o trabalho, tem que se também é uma pequena aventura para o descodificar, não é? Perceber a que é que corresponde o quê e porque é que as coisas estão organizadas daquela maneira. Quando o teu trabalho passa para uma dimensão mais objetual, não é? Quando ele sai da parede, tu achas que ele atinge a dimensão objetual e escultórica ou achas que continuas a ser pintora? Isso é uma pergunta interessante. Acho que continuo a ser pintora, mesmo quando as peças adquirem uma presença tridimensional e objetual, não as sinto totalmente como escultura. Acho que continua a estar lá o trabalho de pintura e até de desenho, muitas vezes. Mesmo no próprio desenho gosto de experimentar os limites e as potencialidades, não é, do meio, com os desenhos que adquirem formas tridimensionais, que saem um pouco da parede, ou destas aglomerações de papel que adquirem esse caráter objetual, mas mesmo assim acho que são pintura a querer ser outra coisa, não deixa de ser pintura, ou desenho a extravasar, a tentar desafiar os seus próprios limites. Permites-te mais ao caos no desenho? Talvez um pouco mais. O desenho é um meio que permite, para mim, um pouco mais de liberdade e mais experimentação. Aliás, normalmente gosto de trabalhar o desenho entre projetos de maior envergadura e de forma mais livre. Gosto de experimentar até com outros materiais, aguarelas ou argila ou o que for, para me ir permitindo mais liberdade e aí às vezes encontrar outros caminhos para outro tipo de trabalhos. A minha pergunta é precisamente nesse sentido, na tua relação com os materiais. Tu trabalhas vários materiais, não tens, quer dizer, vários materiais no campo da pintura e do desenho. Consideras, isso interessa-te? Entendes que os materiais te dão caminhos diferentes e possibilidades diferentes? Sim, interessa-me e permitem outras soluções e uma relação diferente com o próprio trabalho, não é? Porque são materiais diferentes, têm outra reverberação, não é? Outra energia, e depois na própria relação com o espaço permitem outro tipo de relações. E acho que o experimentar outros materiais permite que uma pessoa não caia numa receita ou num caminho muito monocromático, não é? Foges disso, das receitas, porque apesar de teres uma carreira não muito longa, tens várias fases que se identificam, ainda que elas tenham denominadores comuns, tens várias fases, várias tipologias de trabalhos. Foges dessa receita? Fujo, quer dizer, acho que há sempre um filão que quero explorar. Por exemplo, quando encontro alguma coisa que me entusiasma, um caminho, exploro até sentir que já não me está a dar grande retorno, a nível conceitual. Gosto de explorar um determinado caminho o máximo possível, mas depois quando sinto que me estou a acomodar um bocado, interessa-me explorar outros caminhos, mas acho que no trabalho e na vida em geral acontece-me isso. É bom ter uma rotina que nos dá chão, mas depois também é preciso sempre introduzir variáveis, mudar um pouco as coisas para não nos acomodarmos nos mesmos mecanismos de pensamento e de funcionamento. A cor tem uma poética? Há muitas.
Muitas, sim. Usar a cor é uma escrita? Sim, sim, ou uma cor ou gradações de uma mesma cor ou de uma não cor. Acho que tudo pode ser escrita, aliás. Vamos falar agora um bocadinho sobre a tua relação aqui a Vila Nova de Cerveira. Escolheste este sítio desde há quase 2 anos desta parte para residir. O que é que te levou a tomar essa decisão? Já tinha uma ligação de muitos anos aqui à região, de vindas em férias e também a visitar a própria Bienal. E eu estava a gerir uma residência artística no Alentejo, foi uma experiência muito boa, recebemos, eu e o Manuel Mesquita, que estava a gerir a residência comigo, recebemos muitos artistas, fizemos lá muitos projetos, é uma paisagem muito diferente desta, mas sentíamos algum isolamento e realmente Cerveira tem uma identidade muito própria, para além da beleza natural. Tem uma atividade cultural que já faz parte do seu ADN e isso também motivou muito a nossa vinda para cá. É uma vila que se presta muito à atividade artística e espero colaborações, não é? No futuro. Achas que já não estamos no tempo em que era obrigatório para os artistas estarem vinculados a um grande centro urbano? Achas que estamos no tempo de outras possibilidades? Acredito mesmo, óbvio, com as tecnologias de informação e o trabalho à distância. Agora esta pandemia veio provar que muita coisa é possível em novas geografias, não é? Com outras condicionantes. Vejo cada vez mais artistas a procurarem soluções de vida fora dos grandes meios urbanos, porque as próprias cidades se tornam mais difíceis de viver agora, por questões financeiras e logísticas também. E acho que é possível fazer o trabalho fora dos grandes centros. Claro que a vida nos centros urbanos é importante, as visitas à cidade, mas as redes sociais e a presença dos artistas online vem colmatar muito um artista pode realmente trabalhar longe de um centro urbano e ter uma presença muito ativa na mesma. Nunca caíste és uma das artistas da tua geração que nunca caiu naquela... acredito que seja um desafio não fazer, naquela tendência de pensar se o teu trabalho é ou não comercial. Moves-te por outro tipo de buscas, de pesquisas. Não pensas nisso? Que o meu trabalho pode não ser comercial, pode não ser o mais... Quando eu digo comercial, estou a falar naturalmente do mercado doméstico, ou seja... Claro. Não pensas nisso? É natural pensar, é o meu meio de subsistência, é inegável. Não posso dizer que não pense nas questões financeiras, mas quando projeto um trabalho, não é a primeira coisa em que eu penso. Se tenho que fazer uma coisa gigante que vai ser difícil de vender, eu faço-a na mesma, tendo os meios para a fazer, é claro. Mas não penso muito nessa questão de ser ou não comercial. Mas não quer dizer que não pense na venda dos trabalhos. É claro que isso é importante porque me garante subsistir e ter também meios para fazer novos trabalhos. Como é que foi este período de pandemia? O que é que ele alterou na tua vida, na tua rotina? Profissionalmente tive algumas coisas adiadas e outras, quem sabe, canceladas. Mas permitiu-me também organizar os meus arquivos, que há muito precisavam de serem organizados. Vou daqui a 2 semanas lançar um novo site, por isso foi um tempo bom para me reorganizar, reestruturar. Por outro lado, foi um tempo em que não tive tanto tempo para produzir novo trabalho, também com uma filha pequena em casa, mas permitiu-me explorar a criatividade noutros campos
e junto com ela fazer muitos projetos divertidos para mim própria e nesse aspecto foi bastante produtivo e rico. O que é que aprendeste com a criatividade dela? Aprendo muito porque, lá está, permite-me experimentar muito mais e dar mais largas à imaginação e seguir as ideias dela por vezes ela quer construir qualquer coisa e temos que encontrar uma solução para fazer, por isso acabo por aprender muito e tentamos fazer coisas com muitos materiais diferentes, dentro e fora de casa, e aprendo a divertir-me também. O que é que te inquieta? O que é que me inquieta no geral? Tudo. Lá está, acho que aquela questão, não sei, caos é uma palavra muito lata, não é? Mas inquieta-me a complexidade das coisas e do que me rodeia. Tento sempre, com o trabalho que faço, perspectivá-las de alguma forma, dar-lhes uma leitura que me permita a mim própria sentir-me menos assoberbada pelas coisas. Acho que é isso. Inquieta-me um pouco a dimensão e a complexidade das coisas. É quase como uma espécie de vértigo que me obriga a ter uma determinada estratégia que me permita ter alguma tranquilidade e funcionar no mundo. Sim. Qual é a tua relação com Deus? Com Deus, não tenho uma relação com Deus no sentido católico, não sou católica nem praticante. Acho que sou uma pessoa relativamente espiritual, mas mais na relação com a natureza. Para mim é importante o contacto com a natureza e com a outra dimensão da vida. E procuro ter momentos de conexão também com essas outras dimensões do que não cabe nas palavras, mas que às quais podemos ter acesso com determinados gestos ou momentos de disponibilidade para conectar com elas. Por isso, não sei se é uma relação direta com Deus, mas procuro ter uma relação com essa dimensão espiritual da vida. O que é que te faz companhia quando estás sozinha no ateliê a criar? A música e muitos podcasts, que é um meio agora de difusão e de comunicação de conteúdos muito diversos. E sou uma grande consumidora de podcasts enquanto estou a trabalhar, de jornalismo de investigação, de histórias, de ficção. Tenho uma grande coleção de podcasts que sigo. Para terminarmos, o que é que queres fazer, mal seja possível? Tens algum projeto em carteira? Apetece-te experimentar alguma coisa nova? Sim, tenho agora uma exposição agendada, individual, para breve. Aquilo que vou apresentar vai ser muito fruto deste período de pandemia. Acho que não diretamente, não é uma ilustração de nada, mas são trabalhos que têm muito a ver com este tempo que estamos a viver, que é tão estranho e tão global, que está a afetar toda a gente de uma forma muito intensa em todo o mundo.
E sinto muito vontade agora realmente como estávamos a falar, de sair da receita ou da rotina e explorar novas soluções e caminhos. Muito bem. Obrigada, Mafalda, por este bocadinho. Obrigada.